Hoje eu vou trazer uma proposta de organização digital usando o Notion, com base nos princípios do segundo cérebro, utilizando apenas 2 databases. Já tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a ideia do segundo cérebro, sobre o método PARA. Já tem também um tutorial onde eu construo um template mais complexo, do segundo cérebro. E essa vai ser uma proposta mais simples, tanto para iniciantes no Notion, quanto para iniciantes, na metodologia do segundo cérebro, para que vocês possam aí implementar de forma simples, até mesmo intuitiva, e utilizando apenas 2 databases aqui no Notion. E aí, basicamente, a gente vai ter uma database para as nossas anotações, porque a gente vai estar sempre capturando anotações, e essas anotações vão ser feitas aqui no formato de páginas, aqui no Notion. Então, a gente vai ter uma caixa de entrada, para que a gente possa aqui fazer anotações livres e a nossa visualização de últimas anotações, para a gente ter aqui um histórico. Mas aí a ideia é que a gente possa ainda criar visualizações específicas, Então, eu criei uma visualização, por exemplo, aqui de reuniões do tipo calendário. Ao criar views aqui para cada um dos tipos, eu posso também personalizá-lo. Então, é muito interessante isso. E aí, essa reunião, por exemplo, ela está relacionada a um projeto que ele está criado aqui, esse novo projeto. Então, eu vou ter os projetos, as áreas, os recursos e aqui os arquivados, sejam concluídos, arquivados ou inativos. Então, vai vir tudo para cá. Então, aqui a gente tem simplesmente 2 databases e várias visualizações que vão nos ajudar aí nessa gestão de anotações no nosso segundo cérebro. Então, bora lá fazer o tutorial passo a passo do zero. Então, bora lá. Página em branco, vou intitular. Vou criar aqui um divisor, clicando em Enter e depois no hífen algumas vezes, E aqui eu vou definir que o texto seja pequeno e vou aproveitar aqui a largura completa da página. Então, a gente pode adicionar um ícone e também uma capa, para o nosso template. Vou deixar aqui dessa cor mesmo e vou alterar essa capa. A gente pode buscar aqui por um tema, no Unsplash, e a gente seleciona a capa de acordo com esse tema. E aí eu posso reposicioná-la, Então, eu vou dar um Enter para que eu possa aqui utilizar o comando /base para criar uma nova database inline, que ela fica aqui nessa página, de modo que a página continua livre para que eu adicione novos itens, no conteúdo da página. E se eu criar a página inteira, simplesmente vai ser criada uma página só com essa database como conteúdo. E aqui eu quero criar uma database abaixo da outra. Então, database inline. E essa vai ser a nossa database de anotações. Eu gosto de deixar dessa forma, mas aí vocês renomeiam de modo que essa database se diferencie de outras que vocês já tenham aí, tá? Então, vai ter essa database e a database do método PARA. E aí, para as anotações, eu vou utilizar essa propriedade do tipo tag, mas eu vou editá-la para que ela seja aqui, ao invés de seleção múltipla, na verdade, que ela seja do tipo seleção e eu possa selecionar apenas uma opção, como, por exemplo, uma anotação. Vou colocar aqui diário, reunião, pode ser também um evento, uma ideia, Então, vocês vão criar aí categorias para as anotações que vocês já costumam fazer, tá? E aí eu vou criar um modelo para que a gente tenha um ícone em todas as páginas. E esse modelo eu vou deixar sem título mesmo. Vou só colocar o ícone, esse ícone aqui para mim está interessante. E vou também definir aqui texto pequeno, largura completa e vou personalizar a página para ocultar essa seção de comentários. Porque se só eu uso esse template, não vai fazer muita diferença, eu ter essa seção. E aqui eu vou até renomear para tipo, tá? Então vai ser o tipo aqui de anotação. Então, simplesmente assim, vou clicar aqui, para definir como padrão, tá? Então, uma nova página, ela já vai vir com o ícone. E as demais eu posso deletar ou simplesmente abrir e selecionar o modelo. Por exemplo, você vai assistir algum tutorial aqui do canal, sobre automações, e aí você quer fazer anotações sobre ele, quer salvá-lo aqui de alguma forma. Então, você pode abrir essa página e terá todo o conteúdo aqui disponível, E além disso, a gente pode criar uma propriedade do tipo URL para que a gente possa adicionar links, a essas anotações. Então, quando for assim um recurso, algo do tipo, a gente pode visualizar aqui diretamente. E aí a ideia é que aqui, na nossa database do método PARA, a gente possa criar os nossos projetos, nossas áreas, os nossos recursos, pensando aí em tópicos do nosso interesse e também a gente poder arquivar,
todos os elementos desse tipo que estiverem inativos. E aí, para que a gente possa relacionar essas anotações a um projeto, uma área, um recurso, a gente vai precisar criá-los aqui embaixo. Então, por exemplo, deixa eu criar logo o modelo, né, para a gente ter um ícone. E aí a ideia aqui é que a gente tenha um modelo para cada elemento acionável do método para. Isto é, projeto, área e recurso. Tá? Então, eu vou criar aqui um modelo para nova área, por exemplo. E aí, vou determinar aqui um ícone. E aqui a propriedade tag, eu também vou editá-la para que ela seja do tipo select, para que a gente tenha apenas realmente um tipo que a gente vai até chamar aqui de pasta. Então, para que fique bastante intuitivo para quem está iniciando, né, implementar o método para, a gente vai ter aqui a pasta de projetos, a pasta de áreas e a pasta de recursos, tá? Então, são essas opções que eu vou criar aqui. Prontinho. Vou determinar também aqui o texto pequeno, largura completa e vou ocultar a seção de comentários. Então, em nova área, eu vou selecionar aqui o tipo áreas, tá? E vou deixar aqui dessa forma. Pronto. Agora, eu vou duplicar esse modelo, só para facilitar aqui, ó. Né? E agora, a gente vai ter novo projeto, com esse ícone certinho. E agora, um novo recurso. E lembrando de identificar aqui a tag. Prontinho. Então, quando eu abrir uma página aqui que já foi criada, eu posso selecionar um modelo. Então, aqui, por exemplo, nova área, eu vou colocar aqui a área pessoal, né? Eu vou criar aqui um projeto X. E vou criar também aqui, ó, um recurso, por exemplo, o Notion, né? Digamos que a gente queira organizar aqui o que nos interessa a respeito do Notion. Então, com relação a áreas, pode ser área pessoal, área financeira, né, a área da saúde, tudo isso vocês podem definir aqui com relação a áreas, tá? Com relação a projetos, os projetos vão ser as atividades que vão ali ter um prazo determinado, com uma meta definida para que seja concluída e que não é necessariamente relativo a trabalho, né? Pode ser um projeto pessoal, como por exemplo uma viagem, né? Uma reforma na casa, mudança, né? Tudo isso a gente pode definir aqui. A gente pode também definir como projeto cursos, né? A gente tem ali um prazo determinado para que a gente conclua esses cursos, então tudo isso pode ser um projeto. E com relação aos recursos, a gente pode definir também, né? Por exemplo, aqui um livro, né? Então aqui eu vou definir como recurso o livro Y, né? E aí eu posso, enquanto eu estou lendo esse livro, criar anotações aqui, né, sobre ele, insights e tudo mais, e relacioná-la a esse livro. Então, quando eu acessar a página desse recurso, né, desse livro, eu vou ter aqui acesso a todas as minhas anotações. Então, seria basicamente isso. E o fluxo, né, de organização dessas anotações vai ficando mais claro à medida que a gente vai avançando aqui no template. Então, a ideia aqui é que a gente relacione, né, essas databases. Então, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo relação e vou relacionar essa database método para a nossa database de anotações. Por isso que é importante a gente ter aqui o título das databases bem definidos, bem diferenciados, né? Porque, ó, vão aparecer todas as databases que eu tenho nesse workspace, né? Aqui, disponíveis para que eu possa estabelecer essa relação. Então, eu vou selecionar aqui, ó, anotações. Vou definir aqui para que essa relação também fique disponível na database de anotações, né? E vou adicionar a relação. Daqui eu posso renomear essas propriedades já diretamente. Então, em anotações, vou colocar aqui, ó, notas. E lá em método para, eu vou chamar de pasta. E vou atualizar essa relação. Então, aqui a gente vai ter as notas relacionadas, né, a cada um desses elementos. E aqui em cima a gente vai ter a pasta. Então, tutorial automações. Eu quero colocar na minha pastinha de recursos Notion. E eu vou até clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos para deixar a pasta visível. Vou arrastar aqui para cima. E aí eu vejo, ó, que é um recurso logo de cara. Então, aqui eu vou selecionar o recurso Notion, né? E aqui a gente já vai ver essa relação. E aí a gente vai personalizar essa estrutura para que fique mais intuitiva essa questão da gente relacionar, né, a áreas, projetos e a recursos. Então, para que a gente possa ainda, né, diferenciar o que está ativo e o que não está, é interessante a gente criar aqui uma propriedade do tipo status e a gente pode definir as opções aqui, por exemplo, para ativo. E aqui em concluído, a gente vai ter tanto concluído, por exemplo, no caso de projetos, a gente vai ter a opção arquivado, né, para quando a gente não conclui e simplesmente quer abandonar esse conteúdo. E a gente pode ainda deixar uma tag aqui para inativo,
né? Não necessariamente você quer arquivar, mas você não vai dar atenção para esse projeto ou esse recurso nesse momento, né? Mas que você já tem aí uma expectativa de voltar a utilizá-lo, né? Na próxima semana ou no próximo mês. Então a gente pode deixar aqui também com esse status de inativo, tá? Então vou deixar aqui dessa forma e todos aqui vão estar ativos por enquanto. Vai ser interessante também a gente marcar o período, né, principalmente dos projetos aqui. Então eu vou criar uma propriedade do tipo data, vou renomear aqui para período. E a gente vai poder definir aqui uma data específica. Por exemplo, com relação a tópicos de interesse, o período, né, desde quando você começou o Notion, né, e aí você vai acompanhando essa timeline aí de interesse. E aqui com relação às anotações, eu vou criar duas propriedades relativas à data. Uma que marca a data em que essa anotação foi criada, e essa informação é automática, mas ela não precisa ficar visível aqui, é só para que a gente tenha aí essa informação, se a gente precisar dela. Então, eu vou ocultá-la. E também a propriedade do tipo última edição, para também eu saber, né, a última vez que eu revisei essa nota, né, a última atualização dessa nota. Então, também vai ficar oculta, mas no conteúdo da página a gente vai ter aqui essa possibilidade, né? Vou deixar até oculta para a gente visualizar realmente só quando tiver interesse. Então, vem aqui e observa essa informação. Então, eu vou relacionar aqui, né, as outras notas que eu tenho. Prontinho. Vou determinar aqui o período, né, dos projetos e recursos. E pronto, agora a gente vai personalizar um pouco essa visualização para que a partir daí a gente tenha uma noção melhor daquilo que a gente pode ainda acrescentar. Eu vou começar aqui pela database do método para, porque aqui a gente vai precisar visualizar cada um desses elementos de uma forma diferente, né? Por exemplo, os nossos projetos, eu vou criar aqui uma visualização para projetos, né? Vou colocar o ícone aqui também, ó, de projetos direitinho. Eu vou criar um filtro para que eu possa simplesmente ver apenas projetos, né, nessa visualização. E aí, para projetos, eu vou querer que a visualização seja do tipo galeria. Vou ocultar o título, vou aqui remover o conteúdo e pronto, né? E aí, o que é que eu quero? Já que a gente está relacionando, né, esses elementos do método para com as anotações aqui diretamente, seria interessante a gente saber, por exemplo, quantas anotações a gente tem, né? Quantas notas a gente vai ter ali no conteúdo de cada um desses elementos. Então, esse projeto X, eu tenho quantas notas relacionadas. Então, eu vou criar aqui uma propriedade, ó, do tipo fórmula, para que ela seja aqui a quantidade de notas. Para isso, a gente vai simplesmente selecionar a nossa relation aqui com a database de notas e vou selecionar o ponto para usar a função length, onde a gente vai ter aí justamente a quantidade, ó, né, de elementos relacionados. Para que isso fique legal aqui na nossa visualização, ó, vou deixar aqui visível essa propriedade, eu vou adicionar ainda o texto, né, notas, a essa fórmula. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, notas, dois pontos e um espaço para separar aqui e vou juntar essas duas informações. Então, ó, se eu deixasse sem o espaço, ia ficar muito juntinho aqui, né? E o espaço tem que ser dentro desse texto. Então, agora sim, a gente tem uma informação relevante, né, sobre essa gestão de notas que a gente está querendo fazer aqui, relativa a projetos. Mesma coisa a gente vai fazer com relação às áreas. Vou mudar o ícone e o filtro, vou apenas substituir aqui agora para áreas. Então, tudo que for criado relativo à área vai ficar nessa seção, né? Da mesma forma, recursos. Vou alterar o ícone e também o filtro. Para a seção de arquivos ou arquivados, né, eu vou duplicar também essa visualização, criar aqui os arquivados. Vou deixar até com o botão aqui de off, para a gente ter essa ideia aqui de off, não necessariamente apenas arquivados, porque a gente vai ter aqui um filtro não relativo a essa pasta, mas relativo ao status, né? Então, todas essas seções aqui de concluídos. Então, o que for concluído ou o que for realmente arquivado ou inativo, a gente vai ver aqui na área de arquivados. Então, a gente estava assim, né? E foi criando aqui as seções, projeto, áreas, recursos e arquivados. E aí, percebam, né?
a gente não vai ter necessariamente o recurso aqui, a gente vai ter aquele tópico que vai nos servir como um recurso, né? Aquele tópico de interesse, aquele material que a gente quer organizar, e que nele a gente vai adicionar notas. Aqui com relação a esse livro que eu estou lendo, eu ainda não adicionei nenhuma nota, mas com relação ao Notion já tem uma nota aqui, né? E aí como é que eu vou visualizar essa nota diretamente aqui da página do recurso? Quando eu abrir essa página, a gente vai ver aqui a relação, né? Só que quando eu relacionar mais de uma, por exemplo, aqui na área pessoal eu tenho 2 notas, a gente vai ter essa visualização aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que a gente possa visualizar mais abaixo, né, de uma forma mais organizada. Então eu vou editar aqui essa propriedade só para renomear e a gente ter aqui uma visualização interessante, ó, de notas, e vou aqui clicar para visualizar essa propriedade como uma seção de página. Está como propriedade, vou visualizar como seção de página. Então eu vou ver aqui em lista, né, essas notas relativas à minha área pessoal. E isso já vai ser estabelecido para as outras páginas dessa database. E aí aqui o que eu quero também, ó, é deixar visível esse tipo, vou deixar inclusive no começo, né, que ele pode variar, já que a gente está aqui na nossa página diária. Vou deixar aqui também a data de criação e pronto, né? Aqui eu vou ter a lista de anotações que eu fizer relativas à minha área pessoal, tá? Então é uma forma simples da gente poder visualizar isso aqui no Notion. No caso de recursos, pode ser até interessante visualizar links. Então eu posso deixar também a propriedade link visível. E aí, por exemplo, nesse Notion, eu vou colocar um link aqui, por exemplo, e aí aqui a gente consegue visualizá-lo, né? Ele veio aqui até para antes, deixa eu colocar no final. Prontinho. Então aqui a gente vai poder personalizar cada uma dessas visualizações da forma que a gente preferir lidar com esses dados, né? Então, por exemplo, aqui com relação a áreas, pode ser interessante colocar uma capa, né? Uma imagem de capa aqui para cada uma dessas áreas. Então eu posso criar aqui uma propriedade do tipo arquivos e mídia, e identificá-la como capa. E aí digamos que eu queira criar minha área de saúde, né? Lembrando que a gente vai ter um modelo para cada um desses tipos, e é interessante que eu possa deixar esse modelo como padrão para cada uma das visualizações, porque aqui em áreas eu só vou querer adicionar áreas. Então, para essa visualização aqui, eu vou definir como padrão, ó, somente na visualização áreas. Na de projetos, eu vou fazer o quê? Vou definir como padrão apenas na visualização de projetos, bem como para recursos, né? Um novo recurso somente para essa visualização. Então, quando eu criar aqui uma nova, ele já vem, né, no modelinho. E aqui eu tenho, por exemplo, saúde. E vou adicionar uma imagem de capa, que eu posso colocar aqui o link da imagem ou eu posso carregar do meu computador. E aí, só nessa visualização de áreas, eu vou definir aqui em layout para que eu possa ver, né, o conteúdo da capa. E aí as áreas podem até ser aqui do tamanho pequeno. Então, ó, em projetos eu vejo, né, tenho essa visualização mais objetiva, e aqui em áreas eu vou ter essa visualização de galeria já mais ilustrada, né? Então aqui em arquivados eu vou editar essa visualização para que ela seja do tipo lista. Eu quero simplesmente visualizar esses recursos, né? E aí eu vou até arquivar. Eu vou criar aqui um projeto, por exemplo, e vou arquivá-lo. Pronto, a gente consegue visualizá-lo aqui. Então, de propriedade, eu vou deixar aqui visível, além dessa tag, eu vou deixar o status, a quantidade de notas e o período, trazendo o status aqui para cima. E aí a gente consegue ver, né, se esse projeto ele foi de fato arquivado, se ele foi concluído. E aí lá em projetos, ó, percebam que eu ainda estou visualizando, né, esse projeto que foi arquivado. Então eu vou selecionar aqui no filtro para que, além de visualizar apenas projetos nessa visualização, eu quero que o status não seja aqui, né, concluído. Então, ou ele não foi iniciado ainda, ou ele está em andamento, mas se já foi concluído, eu não quero visualizar aqui. Pronto. A gente tem aqui o projeto arquivado, chamar aqui de projeto Z, e o nosso projeto ativo, né, em andamento. Agora aí percebam, esse status, ele é relativo à gestão aqui de elementos ativos, né, no seu segundo cérebro. Mas com relação a projetos em si, se você quiser criar um status, né, para definir o andamento, a etapa do projeto, a gente também pode fazer isso,
né? Vou criar aqui uma propriedade do tipo status, vou chamar de etapa do projeto. Vou deixar assim, ó, etapa projeto, porque ela vai ser relativa só a projetos. E aí eu posso colocar não iniciado, em andamento, aguardando, revisão, as etapas de projetos que vocês já utilizam, né, para acompanhar o desenvolvimento dos seus projetos. Então, por exemplo, aqui esse projeto está no status de revisão, né, e aí eu posso deixar aqui visível, nesta visualização, né, esse status projeto. Então, vou até deixar aqui em cima e pronto, né? Então, depois que você concluir, ele ainda não vai ser arquivado, porque o que você precisa para arquivar é atualizar o status geral aqui, né, desse elemento. Então, se está ativo, você vem e seleciona o concluído para que ele seja arquivado, né? Então, é uma propriedade que vai ser útil apenas aqui, né, para a nossa seção de projetos, mas ela vai estar visível nas outras páginas. Basta que a gente ignore aqui, né, na seção de áreas. Aqui também em áreas, né, a gente vai definir aqui que esse filtro seja avançado, né, para que a gente não visualize aqui nenhuma área onde o status seja concluído, então não é concluído, bem como os recursos. E aí, essa primeira visualização, ou você pode excluir, né, porque você já vai ter todas as outras que interessam aqui, ou você pode, né, deixá-la como uma visualização mais geral. Eu geralmente deixo aqui um espaço para que ela fique sem título, coloco um ícone aqui, né, mais geral de edição mesmo, oculto o título, as linhas também, e deixo assim, ó, com essa visualização de tabela mesmo, ocultando apenas algumas propriedades que não são tão relevantes para essa visualização geral, e deixo ela lá no final, para que, se eu quiser editar facilmente todas as propriedades, eu venha para cá e tenha, né, essa visualização de tabela. A nossa database do método para está configurada, né? Lembrando que adicionar essa propriedade aqui, né, de status do projeto, né, é opcional. Com relação às áreas, essa propriedade, né, de imagem também é opcional. Inclusive, a gente pode, né, ao invés de criar uma propriedade aqui para adicionar essa capa, a gente pode adicionar uma capa real aqui em cima, né, e defini-la para que ela fique visível aqui fora. E ter todas as visualizações assim juntas para que eu fique simplesmente alternando também é opcional. A gente pode, ó, por exemplo, copiar aqui o link dessa visualização. Digamos que eu quero áreas separado. Então, eu colo o link da view aqui e depois deleto ela daqui, né, dessa minha sequência. Então, eu vou ver, né, um abaixo do outro, né? Desde que a gente não delete a database por completo. Então, bora configurar agora a nossa database de anotações, a seção que a gente mais vai mexer aqui, né? Então, para as anotações, vai ser interessante a gente ter uma visualização para a caixa de entrada, né? Então, por exemplo, aqui. E na caixa de entrada, o que a gente vai visualizar são as anotações que ainda não foram, né, direcionadas para uma pasta. Então, eu vou criar aqui um filtro e vou definir aqui, ó, para que quando a pasta estiver vazia. Essa vai ser a nossa caixa de entrada. Teve alguma ideia? Quer fazer alguma anotação? Já cria aqui, ó. Faz, pode até selecionar o tipo, né? Colocar um link, mas depois que você identificar aqui a pasta destino, né, ela vai sair aqui da sua caixa de entrada. E aí você vai visualizar essa anotação lá na respectiva pasta. E aí, para que a gente tenha uma visualização mais clean, eu vou editar essa visualização para que ela seja do tipo lista, vou ocultar o título e vou deixar visível as propriedades, pasta e a data de criação. Então, aqui eu posso selecionar esse lápis, né, para adicionar a pasta, ou simplesmente abrir, né, essa página e selecionar a pasta aqui. E pronto, eu tenho uma anotação na minha caixa de entrada. A outra visualização que eu gosto bastante é com relação às reuniões, né? Então, eu vou duplicar novamente e vou criar aqui uma visualização para reuniões. A gente vai ter apenas anotações do tipo reunião, que aí eu já sei que são notas, né, anotações de reuniões que eu participei. Então, aqui a gente já tem, ó, uma relacionada a um projeto, né? A outra aqui pode estar relacionado a algum curso, né, que eu vou aqui criar na nossa seção de projetos em andamento. Então, eu vou selecionar esse curso, né, que surgiu aqui agora como opção. E para essa visualização, né, de reuniões, nada mais útil do que uma visualização do tipo
calendário, né? Que inclusive eu vou deixar aqui semanal, mas que também pode ser mensal, que é muito útil, né? E aí de propriedades eu vou querer visualizar só a pasta relacionada, né? E aí a gente vê que é uma reunião de um projeto X, né? Que pode ser do trabalho. Essa aqui é a reunião de um curso, né? Então, abriu, a gente vai ter aqui todo o conteúdo da página para fazer anotações, né? Inclusive a gente pode criar um modelo aqui só para reuniões de trabalho. Então a gente vai ter uma determinada estrutura, né? Só para reuniões de estudos. Então a gente vai poder também personalizar isso, né? Vou também criar uma visualização para a gente ter aqui as últimas anotações, para que eu possa fazer alterações rápidas ou simplesmente visualizá-las aqui, né? Como sendo um histórico rápido. E aí, para que eu defina essas últimas anotações, eu vou criar aqui um filtro com relação à propriedade data de criação, né? Criado em. Vou definir aqui para que ela seja relativa a hoje. E eu defino aqui, ó, nos últimos 7 dias, por exemplo. E aí eu vou ter esse histórico, né, das anotações feitas nos últimos 7 dias. Vou poder ordená-las também, ó, para visualizar aqui da mais recente para a mais antiga, né? E vou ocultar esse título. Aqui também eu posso criar uma visualização do tipo lista, né? Mas aí eu vou deixar simplesmente com essa estrutura aqui. Então, ó, vou deixar essa tabela também daquele estilo, né? Para que ela seja aqui geral e eu possa, sei lá, ir duplicando, né? Essa visualização e fazendo edições aqui em lote. Mas para cada tipo aqui eu vou poder criar uma visualização, como eu fiz para reunião. Tudo de reunião eu vou visualizar aqui, né? Eu posso criar uma visualização só para ver anotações do meu diário. Eu vou duplicar essa visualização para que seja aqui, ó, diário ou journal, do jeito que vocês preferirem chamar. Vou deixar esse ícone aqui, né, mais pessoal, e vou definir o filtro para ver apenas anotações de diário. Então aqui também, essa visualização também está ok, pode ser de lista, né? Eu posso criar uma propriedade aqui do tipo seleção para identificar o meu humor, né, relativo àquela anotação do dia. Então, cada visualização vai poder ser personalizada. E é isso, né? A gente tem aqui a nossa caixa de entrada, a nossa aba de reuniões, as últimas anotações, tudo que for de diário, né? A gente pode até ocultar aqui, ó, essa tag aqui também, ó, né? Então, todas as visualizações que forem necessárias, vocês vão poder criar, né? E aqui a gente tem ainda, né, a nossa estrutura do método para organizar essas anotações, né, em projetos, áreas, recursos, os nossos arquivos aqui, né, tudo isso respeitando aí a proposta, né, do segundo cérebro, de modo que a gente tenha aqui estruturas totalmente personalizadas, que vocês possam fazer anotações realmente livres, né, que os projetos não tenham uma estrutura fixa, a menos que seja necessário. Então essa é mais uma forma aí de vocês se organizarem, né, a partir do segundo cérebro, usando o Notion. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.